Olá, eu sou Agostinho, professor e assistente acadêmico da FACEB Bom Despacho. Vamos tratar do método ativo de aprendizagem chamado TBL, Team Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipe. Para não ficar muito cansativo, por enquanto vamos ver apenas uma parte do método. Em duas pequenas videoaulas, vamos contextualizar o método TBL, descrever seus 4 pilares, explicar sua dinâmica, identificar as habilidades trabalhadas pelo método TBL, criar atividades para o método TBL, de tal modo que você possa incorporá-lo em sua prática docente. Então, o método TBL foi criado por Larry Michelson, professor emérito da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Trata-se de uma estratégia pedagógica criada nos anos de 1970, no contexto do curso de administração, visando os benefícios do trabalho realizado em pequenos grupos, mesmo estando lidando com grandes turmas. O TBL se funda na teoria do construtivismo interacionista, ou seja, acredita-se que o conhecimento é construído a partir das interações do ser humano com o meio físico e social. Nesse contexto, o estudante tem um papel ativo e o professor, com sua experiência e saber especializado, deixa de ser transmissor de uma informação e passa a ser facilitador do processo de aprendizagem. O método TBL possui 4 pilares: equipes permanentes e estrategicamente formadas, garantia de preparação, aplicação de conceitos através das atividades 4S, avaliação por pares do trabalho em equipe. Vamos detalhar um pouco os 2 primeiros pilares nesse vídeo. O tamanho ideal dos grupos é de 5 a 7 pessoas. Esse número favorece a boa comunicação no grupo. Os grupos devem ser permanentes, a fim de que, com o passar do tempo, as pessoas se conhecendo melhor, os grupos se tornem verdadeiras equipes, então serão muito mais produtivos. Na formação dos grupos, deve-se evitar as panelinhas. As características dos estudantes devem ser bem distribuídas entre os grupos, de maneira que as discussões em cada grupo sejam enriquecidas pelas diversas experiências. Como sugestão, tem-se aqui um formulário que pode ser aplicado aos estudantes para conhecer o perfil de cada um: líder, planejador, executor, motivador, para então se formar grupos bem homogêneos. É apenas uma sugestão. Você pode definir outros critérios para formar as equipes de trabalho. O método TBL exige que o estudante faça o dever de casa, ou seja, faça uma pré-aula, lendo o texto indicado, vendo o filme ou fazendo uma entrevista, pois na aula, o primeiro momento do método é chamado garantia de preparação. Neste momento, será aplicado o teste individual e o teste em equipe, para verificar se os estudantes estão preparados para a aplicação de conceitos através das atividades 4S daí a pouco. Depois do teste em equipe, quando os alunos têm o feedback imediato da resposta certa, caso discordem de alguma questão, podem fazer por escrito uma apelação, fundamentando por que não concordam com a questão. Nesse caso, o professor deve recolher a apelação, posteriormente analisá-la com calma e na aula seguinte dar o retorno aos alunos, acolhendo ou não a apelação e apresentando a justificativa devida. Por fim, o professor, vendo quais foram as questões que tiveram maior índice de erros enquanto se aplicava o teste em equipe, faz uma exposição focando, então, aqueles conceitos mais problemáticos. Temos aqui um exemplo do tipo de teste de múltipla escolha que deve ser preparado para ser feito pelos estudantes, primeiro individualmente e depois em equipe. Lembre-se, o objetivo é verificar se os estudantes fizeram direitinho o dever de casa e se estão dominando os conceitos principais do assunto em questão. Temos aqui uma folha de resposta, onde o estudante, resolvendo os testes, vai fazendo suas apostas. Veja, o teste tem 5 alternativas, portanto, cada questão vale 5 pontos. Se na questão 1 ele tem plena certeza que a resposta certa é a alternativa C, então ele aposta os 5 pontos na alternativa C. Já na questão 2, se ele está em dúvida entre a alternativa A e a B,
ele pode dividir os 5 pontos de acordo com seu grau de certeza e assim por diante. Essa dinâmica o faz pensar sobre o assunto, especialmente quando está em dúvida. Aqui está a raspadinha para a resolução do teste em equipe. O grupo discute a questão 1. Havendo consenso de que a resposta certa é a alternativa A, então eles raspam a célula correspondente à alternativa A. Encontrando uma estrela, significa que a resposta está correta. Logo, acertaram na primeira tentativa, então fica com 5 pontos. Já na questão 2, o grupo se dividiu entre as alternativas C e D. Depois da discussão, resolveram raspar primeiro a letra C. Só que não encontraram a estrela. Logo, foram para a segunda opção, rasparam a célula relativa à alternativa D. Como acertaram na segunda tentativa, então ficam com apenas 3 pontos. E assim por diante. Uma dinâmica lúdica que, através da instrução pelos pares, favorece a aprendizagem. Bem, o método TBL tem 3 fases bem distintas: preparação, garantia da preparação e aplicação de conceitos. Vamos recordar, a preparação é a pré-aula, em que o estudante, seguindo a orientação do professor, faz individualmente o estudo indicado pelo professor. A garantia de preparação é quando, então, na aula, faz-se o teste individual, repete-se o teste em equipe, pode haver a apelação e se dá a explicação do professor. Bem, vamos fazer uma pausa aqui. No próximo vídeo, vamos tratar da aplicação de conceitos através das atividades 4S. Não deixem de assisti-lo. Até lá!